Worms é uma das cidades alemãs onde eram feitas as dietas. Para nós brasileiros, a palavra dieta soa meio estranha, parece que Lutero veio para um spa. Mas uma dieta naquela época era uma assembleia política ou administrativa, uma reunião de líderes convocados para discutir os problemas e as soluções do país. A dieta começou no dia 28 de janeiro e foi até 26 de maio de 1521. Lutero sai da cidade de Wittenberg no dia 2 de abril, viaja aproximadamente 530 quilômetros numa carroça cedida pelo Conselho Administrativo da cidade. Chega aqui no dia 16 por volta das 10 horas da manhã. Eu estou de frente à Catedral de Worms, que fazia parte de um grande complexo onde acontecia a dieta. A catedral ainda permanece exatamente como ela era aqui. Desse lado ficava o mosteiro, que já não existe mais. Um pouco mais aqui à minha direita o batistério. E do outro lado da catedral o Palácio Episcopal, onde Lutero se apresentou para se defender. Esse palácio também não existe mais, foi destruído no ano de 1689. Hoje o que tem ali é um lugar para eventos e você tem uma escultura simbolizando a presença de Lutero naquele lugar. Lutero se apresentou às 16 horas do dia 17 na ala menor do Palácio Episcopal. Ali ele entrou numa sala e se sentou. O procurador do imperador Carlos V, Johann Eck, lhe fez as seguintes perguntas. Lutero, esses livros que estão sobre a mesa são seus? Caso a resposta seja positiva, você vai revogá-los? Lutero se levanta, para por um minuto e diz, olha, essa é uma resposta muito difícil. Ele descreve algumas coisas, mas no fim, resumidamente, ele diz assim, eu prefiro pensar um pouco mais para dar uma resposta melhor e mais concreta e certa amanhã. É-lhe concedido 24 horas. No dia 18 às 16 horas, Lutero volta ao mesmo palácio, só que dessa vez na ala maior. Senta-se na sala e aguarda até as 18 horas para ser atendido. Johann Eck lhe faz as mesmas perguntas. Lutero, esses livros que estão sobre a mesa são seus? Em caso afirmativo, se forem, você vai revogá-los? Aí Lutero dá a seguinte resposta. Eu, durante a minha vida, escrevi basicamente sobre 3 temas. O primeiro, sobre a fé e o seu conteúdo. Algo que eu tenho a máxima certeza que nem eu e nem os meus opositores querem revogar. O segundo tema foi contra o Papa, sobre a tirania papal. E se eu revogar esse texto, eu vou fortalecer a sua tirania. Em terceiro, ele escreveu sobre as pessoas que apoiavam essa tirania do Papa e que fariam o mesmo mal para as pessoas. E perguntou, por acaso alguma dessas questões estão indo contra as Escrituras? E depois colocou, eu sou um monge, uma pessoa comum como qualquer outra, suscetível a erros. E também posso estar causando aqui uma cisão, algo que me preocupa muito. Lutero jamais quis romper com a Igreja Católica, ele queria somente ajustá-la. Depois de todas essas palavras, o imperador para a dieta por um período para que os príncipes pudessem deliberar. Não ficou muito claro na mente das pessoas se Lutero tinha revogado ou não essa questão toda. Voltaram e pela terceira vez, Johann Eck faz a pergunta dessa vez mais incisiva. Lutero, esses livros que estão aqui sobre a mesa são seus e em caso positivo você vai revogá-los? Lutero se levanta e diz, bem, vocês querem uma resposta simples, então eu vou direto ao ponto e diz a seguinte frase. A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Depois dessas palavras, Lutero ainda fala 4 frases que, de acordo com os historiadores, não há nenhum registro histórico sobre elas, mas as pessoas gostam de colocá-las no contexto da dieta de Worms. Esta é minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Carlos V não gostou nada das palavras de Lutero. Nos próximos dias, as pessoas tentaram ajustar essa situação, mas não conseguiram. No dia 25 de maio de 1521, Carlos V redige um documento chamado o Edito de Worms.
dentro dele alguns assuntos. E o mais interessante, que mais nos chamou a atenção foi: a partir desta data, Lutero está banido, está prescrito do Sacro Império Romano da nação germânica. Português claro, Lutero deveria ser deportado. Qualquer pessoa que ajudasse Lutero, seja dando abrigo, água ou comida, seria considerada uma pessoa criminosa. A pessoa que matasse Lutero teria o seu crime perdoado. Ao tempo de Lutero, ideias matavam, e por ideias também se morria. Quando participou da Dieta de Worms, Lutero correu um sério risco de morrer, porque ele reafirmou os seus princípios de fé, que contrariavam todos os princípios essenciais da Igreja Católica. O imperador Carlos V fez aquela dieta em Worms, aquela reunião, com a intenção de unificar o império, mas não aconteceu, porque Lutero não abriu mão do seu ideário. De igual modo, teve o apoio de Frederico III da Saxônia, um estado poderoso, que então lhe deu um salvo-conduto. Mediante esse salvo-conduto, ele foi retirado de Worms, então levado para o castelo de Wartburg, onde pôde sobreviver e continuar ali o seu trabalho. Hoje, felizmente, os tempos são outros, ninguém mais morre por ideias e esperemos que haja um dia em que ninguém mate por ideias. Após Lutero deixar a cidade de Worms, o seu salvo-conduto ainda estava em andamento. Ele seguiu em direção a Wittenberg, mas no caminho parou nesta cidade, Eisenach, onde já havia vivido quando jovem, quando criança. Lutero por aqui pregou. Quando saiu da cidade, a poucos quilômetros daqui, foi sequestrado. Frederico III tinha arquitetado um plano para tirar Lutero do circuito e o levou para o seu castelo, que é muito próximo aqui da cidade e um dos mais importantes de toda a Saxônia e a Turíngia, o castelo de Wartburg. Ali Lutero poderia ficar tranquilamente protegido pelas mãos de Frederico III. O castelo de Wartburg era o lugar ideal para Lutero ficar escondido. Como você pode perceber, ele é muito seguro, fica a 200 metros de altura da cidade de Eisenach. Para chegar aqui, eu tive que subir uma grande ladeira de carro e uma maior ainda a pé. Depois que eu deixei meu carro no estacionamento, foram mais 10 minutos caminhando até chegar aqui. O castelo muito bem guardado por portões, por esse átrio aqui antes, que é como se fosse o lugar onde os servos viviam, onde as outras pessoas viviam. Então, o Lutero estava muito bem guardado nesse lugar. O castelo de Wartburg é um local interessante de visitas. Existem várias salas que foram reformadas no decorrer do tempo. Mas em razão dos 500 anos da reforma, o castelo organizou uma exposição temporária com documentos muito importantes relacionados a Lutero e a reforma. E nós conseguimos uma autorização especial para mostrá-los para você. Eu encontrei os documentos que eu queria sobre a história da Reforma. O primeiro deles, as 95 teses de Lutero, não são as originais, já a versão impressa. Lutero trabalhava com a questão do arrependimento e da contrição. Era um princípio básico das 95 teses. Do lado, um dos documentos que eu estava procurando muito e encontrei, as famosas indulgências papais. Esse era o documento que as pessoas compravam naquela época para que seus pecados fossem perdoados. Lutero, por muitas vezes, recebeu uma bula papal, recebeu uma carta do Papa dizendo: olha, as coisas não estão indo bem, você está andando por um outro caminho, você vai ser excomungado. Dessas várias bulas que Lutero recebeu, uma delas é essa aqui.
Lutero traduziu o Novo Testamento em apenas 11 semanas aqui no castelo. Quando ele terminou toda a tradução, Philippe Melanchthon fez toda a avaliação. Com o projeto pronto, era hora de lançar essa Bíblia. Animados, fizeram 3.000 cópias. A data, setembro de 1522. O que eles não sabiam é que essa Bíblia, esse Novo Testamento, se esgotaria rapidamente, tanto que tiveram que fazer uma outra edição logo em dezembro do mesmo ano. E eu estou aqui ao lado dessas duas edições. Eu tenho um original de setembro de 22 e uma de dezembro de 1522. A Bíblia de Lutero se tornou um grande sucesso aqui na Alemanha. Várias edições foram sendo impressas, inclusive essa aqui em 1541. E o que me chama a atenção aqui são os detalhes de decoração, de desenhos feitos na Bíblia. Elas eram impressas, mas todas manualmente decoradas. Eu chego agora no lugar que eu tinha mais curiosidade de conhecer aqui nesse castelo, o quarto onde Lutero viveu por 10 meses. Algumas pessoas acreditam que ele morou numa ala aqui do castelo, mas a sua grande maioria concorda que realmente ele não saiu desse espaço nesse período. Porque quem sabia que ele estava aqui era somente Frederico III e o seu palatino. Nesse lugar ele viveu como o Cavalheiro Jorge. Inclusive ele deixou a sua barba crescer para não ser reconhecido caso fosse visto por alguém. Numa mesa como essa, Lutero traduziu o Novo Testamento. Esse foi o espaço que foi mudando a história do cristianismo. Um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante é a afirmação absoluta da Bíblia Sagrada, ou, no princípio dos reformadores, sola scriptura, somente a Escritura. E eles afirmaram isso em contraposição à crença da época a respeito da tradição da Igreja e do magistério da Igreja. A tradição da Igreja é toda a interpretação que a Igreja fez ao longo dos séculos, desde o século IV até o século XVI, da Bíblia Sagrada. Tudo que a Igreja disse que a Bíblia dizia era também considerado revelação autoritativa da parte de Deus. E também o magistério da Igreja, toda a interpretação que os bispos em submissão ao Papa faziam da Escritura era considerada palavra autoritativa de Deus para a Igreja. Os reformadores dizem, não, somente a Escritura, porque cada um, interpretando a Escritura, diante de Deus, em livre consciência e com livre acesso à Escritura, julga a tradição da Igreja e o magistério da Igreja. Ninguém fala em nome de Deus em termos absolutos. Por isso, os reformadores disseram, a revelação de Deus está na Bíblia Sagrada, sola Scriptura. Após seu exílio em Wittenberg, Lutero retorna aqui para Wittenberg, onde fica sob a proteção de Frederico III. Afinal, a cidade era totalmente murada e ninguém que morasse aqui dentro ia querer matar um protegido do príncipe. Imagina só a confusão. Lutero continua suas pregações principalmente aqui na Igreja do Povo. Tanto que no dia 25 de dezembro de 1521, ele fez a primeira celebração protestante nesta igreja. E, alguns anos depois, em 1525, ele se casa com Catarina von Bora. As coisas para Lutero pareciam que estavam se encaixando. Sua Bíblia traduzida fazia sucesso entre o povo. Outros reformadores, como Ulrico Zwinglio e João Calvino, lutavam por suas ideias contra a Igreja Católica na Suíça, abrindo mais espaços para a reforma.
Mas as ideias de Lutero também levaram camponeses a se revoltarem contra o império. Na mente deles, se o império estava contra as leis de Deus, deveria ser punido. O povo deveria se vingar dos seus opressores. E textos como "venda sua capa e compre uma espada", ou "não vim para trazer a paz, mas a espada", fortaleciam a ideia de uma revolta. Lutero não queria o confronto. Acreditava que era importante as mudanças, mas sem o derramamento de sangue. Não se pode haver violência em nome do Evangelho, dizia ele. Lutero escreve uma obra chamada Exortação à Paz, refutando as falsas interpretações das Escrituras como justificativa para a violência. A primeira parte fala aos príncipes e senhores feudais, para evitarem um confronto direto, e diz: "Não temos ninguém mais na terra a agradecer por essa desastrosa rebelião, senão vocês, príncipes e lordes. Como governantes temporais, vocês não fazem nada além de enganar e roubar o povo para que possam levar uma vida de luxo e extravagância. O povo comum não suporta mais." A segunda parte fala aos camponeses, que eles não usem o evangelho como justificativa da sua revolta. Sabe que suas reivindicações são pertinentes, mas estarão errados ao usar a força. E na terceira parte, adverte os dois lados, príncipes e camponeses, que, se enfrentarem numa guerra, perderão suas almas imortais. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, e cerca de 100 mil camponeses morreram nessa guerra entre os anos 1524 e 1525. Já em 1526, na cidade de Spira, uma dieta foi feita para que cada estado pudesse adotar a religião que quisesse. E isso foi um grande passo para a reforma de Lutero, pois nessa época muitos principados já haviam se tornado luteranos. Porém, 3 anos mais tarde, na mesma cidade de Spira, uma outra dieta suspende esse acordo e anula a tolerância religiosa, levando 6 príncipes e 14 cidades imperiais livres a redigirem um protesto contra esta ação. Deste protesto, no dia 19 de abril de 1529, nasce o termo protestante, que não foi aplicado de imediato aos reformadores, mas posteriormente a todos que protestavam contra a Igreja Católica. Mesmo excomungado e banido, Lutero ainda circula pela Saxônia, região protegida por Frederico III. Mas os seus ensinamentos e livros ultrapassam esses territórios, criando um problema para Carlos V. Agora, católicos brigam com os protestantes e vice-versa. Isso enfraquece o império de Carlos V, que resolve fazer uma nova dieta aqui em Augsburgo. Mas essa história nós vamos ver no próximo episódio. Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e compartilha ele com os amigos no YouTube, no Facebook, enfim, em todas as suas redes sociais. E agora é hora de você se inscrever no canal, acionar o sininho e, se quiser ver mais vídeos do meu canal, clica aqui na playlist. E nos vemos no próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.